Glória a Jesus, aleluias, toda glória ao Senhor, glória a Deus, aleluias. 2 Coríntios capítulo 4, vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Jesus, o Senhor já operou nos louvores, nas orações, e agora o Senhor quer falar conosco pela sua palavra. Quem crê em Jesus, diga amém. Amém. 2 Coríntios 4, 16. Nós vamos ler do 16 ao 18, vamos ler todos juntos. Vamos ler forte. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova-se de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o livro de 2 Coríntios, na palavra de Deus, originalmente uma carta escrita por Paulo, missionário do Senhor, que passou na cidade de Corinto, que é na Grécia, ali se estabeleceu uma igreja. A fundação da igreja em Corinto está narrada no capítulo 18 do livro de Atos. Formou-se uma igreja, daí Paulo foi embora, depois ele escrevia cartas, e essas cartas acabaram sendo incorporadas na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Então elas não servem apenas para o povo de Corinto, elas servem para todos nós. Irmãos, o livro de 2 Coríntios é um dos mais difíceis da palavra de Deus, um dos mais difíceis de entender. Diga glória a Jesus. Preferem-se outros textos mais fáceis, parábolas, ou até mesmo a primeira carta aos Coríntios. Por que a segunda carta aos Coríntios é tão difícil? Porque ela foi escrita por um ministro experiente da palavra de Deus, alguém que viveu, alguém que encarnou, alguém que incorporou a verdade de Deus, alguém que passou por toda sorte de circunstância e aprendeu a andar com o Senhor, aprendeu a viver bem em qualquer situação, como diz em Filipenses 4:11. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para nós entendermos esse livro é necessário andar também com o Senhor, é necessário andar com Jesus, é necessário também compreender a verdade de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, as riquezas de Deus, elas são escondidas. Jesus, em Mateus 11, ele se alegrou dizendo: graças te dou, ó Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. No próprio capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo diz assim: temos este tesouro escondido em vasos de barro. Em Mateus 13, Jesus falou a parábola do tesouro escondido. As verdades de Deus, elas não são fáceis de compreender, é necessário ter experiência com Deus. Fale para o irmão, é necessário ter uma experiência com Deus. 1 Pedro 2,3: se é que já provastes que o Senhor é benigno. É necessário ter uma experiência com o Senhor e aprofundar-se nesta experiência. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aprofundar a experiência, conhecer mais de Jesus. Não é porque o livro de 2 Coríntios é difícil de entender que nós não vamos ler. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Diga glória a Jesus, diz a palavra, Paulo dizendo a Timóteo. Irmãos, então é necessário crescer no Senhor. Em Hebreus 5 diz assim: vós já devíeis ser mestres em razão do tempo, mas tende-vos tornado por negligência tais, que é preciso ainda tornar aos rudimentos da palavra de Deus. Mas o maduro que está exercitado na palavra da verdade, ele tem os sentidos discernidos, sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. É necessário prosseguir, é necessário conhecer mais de Jesus.
Fala assim, você precisa conhecer mais. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, essas palavras que nós lemos são tão triunfantes. Elas foram escritas não por um derrotado, mas por alguém vitorioso. O apóstolo Paulo passou por experiências angustiosas. 2 Coríntios 1:10 ele disse assim: de maneira tal que até da vida desesperamos, mas em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E se nós fomos livres de tão grande tribulação, temos por certeza que o Senhor há de nos livrar. Diga glória a Jesus. Paulo passou por uma experiência sufocante, mas o Senhor o resgatou. Irmãos, e quem passa nessas experiências tem uma fé profunda, tem uma fé sedimentada em Deus, não é mais superficial. Fale para o irmão, você não pode ser superficial. Paulo disse assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, mas o Senhor Jesus Cristo será glorificado no meu corpo, tanto pela vida, quanto pela morte. Intensa expectação e esperança. Paulo tinha um desejo profundo e ardente no Senhor, então ele viveu toda a situação, e ele venceu. Repita comigo: todo crente tem que ser vencedor. Apocalipse 21 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Fale assim: tem que vencer. 1 João 5,4: quem é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. No próprio livro de 2 Coríntios 2,14, Paulo diz assim: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o bom perfume de seu conhecimento. Irmãos, Paulo cresceu porque ele passou todas as circunstâncias sem murmurar. Ele escreveu em 2 Coríntios 5: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos neste corpo, estamos ausentes do Senhor. Diga glória a Jesus. Fale assim: sem murmurar. Sempre glorificando a Deus, sempre se alegrando no Senhor. Irmãos, este texto foi escrito para alguém que tem unção de Deus. 2 Coríntios 1:21 diz assim: o que nos confirma para convosco e o que nos ungiu é Deus, que nos deu também o penhor do Espírito. Unção de Deus, alguém que sabe consolar os outros. Paulo disse em 2 Coríntios 1: bendito seja o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa aflição, para que nós também possamos consolar os outros com as mesmas consolações com que nós somos refrigerados pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe quando o crente, ele fala assim, jargões, chavões da palavra de Deus? Fala assim: Jesus cura, não, Jesus salva, não, Jesus vai te abençoar. Mas fala de uma forma assim, superficial, que não convence. O Senhor vai te fazer passar por uma experiência tal, que depois as tuas palavras vão ter peso. Diga glória a Jesus. Depois que você passa num aperto com Deus, a hora que você fala assim: Jesus cura, é porque você já passou na doença, foi curado, e descobriu que Jesus cura mesmo. Fala assim: mesmo. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmão, 2 Coríntios 3, Paulo diz assim: a nossa capacidade não é nossa, mas vem de Deus. Ele nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diz lá em 2 Coríntios 3:5. Esse texto foi escrito para alguém que tem o rosto descoberto. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios 3:18, 19. Diga glória a Jesus, com o rosto descoberto olhando para o Senhor. Quer dizer, alguém que não precisa se ocultar. E Paulo disse na própria carta de 2 Coríntios: nós em tudo nos fizemos manifestos a vós. Irmãos, toda seita tem um ar de mistério.
Quando as pessoas vão assim, cartomante, cigana, esse povo que lê sorte, esse povo que lê cartas, tudo assim, um ar de mistério, fala tudo com umas palavras assim que ninguém entende muito, e passa tudo rapidinho assim, isso aqui assim, daí já tira, e a pessoa fica tudo meio perdido assim. E tem umas igrejas assim, que gostam assim, também de dar um ar de mistério assim, que o negócio fica tudo meio no ar. Irmãos, o apóstolo Paulo não fazia assim, ele era absolutamente transparente. Existem servos de Deus que não gostam de se misturar com o povo, para as pessoas não verem que ele também é de carne e osso. Diga glória a Jesus. Nós temos que ser transparentes, nada temos a esconder, não precisamos esconder as nossas fraquezas. Em 2 Coríntios 12, hoje só dá 2 Coríntios, diga glória a Jesus. Paulo diz assim: pelo que eu tenho prazer nas injúrias, nas angústias, nas fraquezas, porque quando eu estou fraco, daí é que eu sou forte. O crente não precisa ter vergonha de se mostrar fraco, se ele for fraco. Temos que ser transparentes, assim o poder de Deus opera em nós. Irmãos, este é o caminho da bem-aventurança. Diga glória a Jesus. Irmãos, Paulo escreveu a carta de 2 Coríntios depois de muita experiência, mas você não vê aqui palavras de um depressivo, nem de um derrotado, nem de uma pessoa atropelada pela vida. Você lê aqui palavras triunfantes, entusiásticas. Diga glória a Jesus. Não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem. As visíveis são passageiras, as invisíveis são eternas. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Esse texto foi escrito por alguém que não desfalece, tanto que ele fala assim, né? Por isso não desfalecemos. 2 Coríntios 4:1, tendo este ministério segundo a graça que não nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, e não andamos com astúcia, e nem falsificamos a palavra de Deus, e nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E na verdade, se o nosso evangelho está oculto, para os que se perdem está oculto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Deus na face de Jesus Cristo. Diga glória a Jesus. Não desfalecemos. Fala assim, não desfaleça. Lucas 18:1, contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Fala assim, orar sempre. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Fala assim, não desfaleça. Ai, pastor, está passando por tanta luta que eu estou desfalecido. O diabo não está. Faz misericórdia. Fortaleça-se no Senhor e na força de seu poder. Efésios 6:10. Salmo 27:1, o Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, os adversários dos meus inimigos, levantaram-se contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mas esse texto aqui foi escrito por alguém que teve revelações profundas de Deus. 2 Coríntios 12, um homem que foi arrebatado até o paraíso ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. De um tal assim eu me gloriarei. E esse texto foi escrito por alguém que sabe que a graça de Deus nos basta. Para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, do qual eu pedi ao Senhor 3 vezes que afastasse de mim, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fala assim, a graça te basta. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Tem luta, permanece na graça. A graça de Deus é a virtude do Senhor que nos faz passar bem em qualquer circunstância, em qualquer situação. Graça é a virtude de Deus que nos torna alegres, a despeito das circunstâncias exteriores. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja Deus. Irmãos, este texto,
Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Irmãos, esse texto foi escrito por alguém que tem fé profunda e perfeita em Deus. Irmãos, fé é uma virtude forte, é uma virtude firme. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fala, irmão, assim, a fé é forte. Eu não sei, meu amado irmão, se a tua fé é forte. Diga glória a Jesus. A fé que vem de Deus é: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A fé que vem do Senhor é forte. Pastor, eu estou sem fé. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então ouça. Fala assim: ouça. Convém-nos atentar com mais diligência para o que já temos visto e ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus 2:1. Diga glória a Jesus. Ouvir a palavra de Deus, isso produz fé. Deus é glorioso. Irmãos, esse texto foi escrito para alguém que não se abala. Salmo 112, na verdade, que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Quem tem fé em Deus não se abala. Mas pode vir a provação, isso pode até entristecer. Paulo disse em 2 Coríntios 11: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, e quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Quer dizer, ele podia ser perturbado, mas ele escreveu em 2 Coríntios 4: em tudo atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos. Diga glória a Jesus. Irmãos, a tormenta pode vir contra nós, pode nos perturbar de início, mas nós já reagimos pela fé, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Salmo 20, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está fluindo a palavra de Deus esta noite. O Espírito Santo está recitando quase que a Bíblia inteira. Fala assim: é o que você precisa. Diga glória a Jesus. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, diz em Romanos capítulo 8. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, a minha salvação, a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Salmo 62, 1 e 2. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, a nossa leve e momentânea tribulação. Momentânea tribulação. Fala, irmão, assim: a tribulação já passa. Fala para o irmão do outro lado assim: já passa. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Então, se você disser assim: pastor, não está aguentando mais. Aguenta. Fala assim: aguenta. Diga glória a Jesus. Deus é contigo. Fale assim: Deus é contigo. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este texto foi escrito por uma pessoa esperançosa. Irmãos, tem gente que passa por experiência na vida e acha que atingiu maturidade, mas na verdade ele atingiu foi amargura e ranzinzice. Fazem misericórdia. Você vai fazer isso? Eu já fiz, não deu certo não, viu? Você vai fazer isso? Não sei. Acho que não, porque eu já passei por isso. Fazer misericórdia. Se isso é maturidade, não quero ser maduro. Fazer misericórdia. Esse texto não é escrito por alguém pessimista. Jamais. Alguém triunfante. Alguém que crê que o Senhor nos faz superar
todas as coisas. Com o meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus eu salto muralhas. Diz o Salmo de número 18. O Senhor nos dá vitória em toda e qualquer circunstância. Glória a Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente precisa ter esperança. Fala para você, tem que ter esperança. Nenhum de nós passou tanta aflição que nem Paulo. Ele disse lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, novamente. Se eles são ministros de Cristo pelas aflições, eu muito mais do que eles. Em açoites, em naufrágio, passei uma noite no abismo, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os falsos irmãos. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Eu fui apedrejado, eu fui tentado. Ele falou toda a sorte de infortúnios que ele acometeu. Mas ele não era pessimista de forma alguma. Ele continuava a crer em Deus de forma absoluta. Diga glória a Jesus. E ele disse, 2 Coríntios 5:1, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Diga glória a Jesus. Ele disse em 2 Coríntios 5, porque andamos por fé e não por vista. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor quer nos fortalecer. O nosso Deus é o Deus de toda a vitória. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, este texto é escrito por uma pessoa que se rejuvenesce sempre. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Irmãos, só a carne envelhece, o espírito não. Diga glória a Jesus. O espírito está cada vez mais jovem e cada vez mais remoçado no Senhor. Se não é assim contigo, é porque você não tem se enchido do Espírito Santo. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmãos, Salmo 103, já recitamos aqui hoje. Ele enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Os jovens se cansam, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40. Diga glória a Jesus. Fala assim, o Senhor quer te rejuvenescer. Fala para o outro irmão assim, sai velhice. Diga glória a Jesus. O Senhor quer te rejuvenescer, o Senhor quer te renovar. Maturidade não é decrepitude, mas é renovação. Fala assim, renovação. Não é alguém que estagna em experiências do passado, mas alguém que se renova dia após dia. Irmãos, a verdadeira maturidade espiritual é alguém que não se apega nas coisas que os sentidos naturais observam, mas alguém que se apega à palavra de Deus, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Diga glória a Jesus. Isso é maturidade espiritual. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, diz o Salmo 112. Diga glória a Jesus. Moisés ficou firme, como que vendo o invisível, diz lá em Hebreus capítulo 11. Irmãos, isso é maturidade espiritual, alguém que não se guia pelas notícias, que nem quando Jairo foi pedir a cura de sua filha. Depois já veio alguém trazendo a notícia, e de uma forma assim, ríspida, dizendo assim, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Fala assim, misericórdia. O que Jesus disse? Não temas, crê somente, e ela será salva. Diga glória a Jesus. Jesus não se comovia de forma alguma com isto. Jesus ficava firme na palavra dada da parte de Deus. Isto é maturidade espiritual, alguém que é dirigido pelos sentidos espirituais. Repita comigo, é necessário desenvolver os sentidos espirituais, porque o texto fala o verbo atentar, não atentando nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. Diga glória a Jesus.
Então, nós desenvolver os sentidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Ouvir a direção do Senhor. O Senhor quer falar pessoalmente e particularmente com cada um de nós. Fala assim, você precisa discernir a voz de Deus. Glória a Jesus. Para isso é necessário conhecer, reconhecer a voz do Senhor. Diga glória a Jesus. O Senhor quer que dia a dia nós tenhamos uma nova experiência com o Senhor. Repita comigo, uma experiência nova, dia a dia. Louvado seja o Senhor. É necessário olhar para Jesus. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Já recitei Salmo 34:5, olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não serão confundidos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós venhamos a crescer. Efésios 4 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura da perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda pelo vento de doutrina contrária. O Senhor quer que nós sejamos amadurecidos, aperfeiçoados, fortalecidos. Como que se opera isto? 2 Coríntios 1 novamente diz assim, a qual se opera suportando com paciência essas mesmas aflições que nós sofremos. Como que você cresce, meu filho? Quando você passa por uma experiência, mas passa aquilo com Deus, passa no Senhor, passa na graça de Deus, sem murmurar, glorificando. Fala assim, glorificando. Irmãos, daí isso concede crescimento. Daí a pessoa alcança mais um degrau de glória. Novamente, 2 Coríntios 3, de glória em glória somos transformados na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. O Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando conosco. Irmãos, é preciso fortalecer-se. Repita comigo, o crente tem que ser alegre. 1 Coríntios 13:13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Então, como já dissemos, o crente tem que ter esperança sempre. Romanos 5:2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga glória a Jesus. Fala assim, tem que ter esperança. E pastor, mas o meu marido, aquele, olha pastor, não tem jeito. Sabe o que o Senhor te diz hoje? Tem que ter esperança. Fala assim, esperança. Jesus ressuscita até morto. Diga glória a Jesus. Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Tem que ter esperança. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem me ensinado. Ele nos ensina dia após dia, aprendemos sempre. Diga glória a Jesus, o interior contudo renova-se de dia em dia. Tudo tem que ser apresentado diante do Senhor em oração. Irmãos, o crente não aceita um diagnóstico negativo. O crente não pode aceitar uma palavra pessimista, ele não pode concordar com isso. Tudo ele leva diante do Senhor, ele alcança de Deus as respostas. Diga glória a Jesus. Irmãos, engraçado que há 20, 30 anos atrás, os crentes parecem que ficavam meio entorpecidos com as coisas. Tinha assim doenças incuráveis, tinha problemas crônicos assim, e nem se orava por isso. É como assim que se admitisse que era assim mesmo. Não. Fala assim, não. O crente coloca tudo diante do Senhor e alcança de Deus
a resposta é a bênção. Diga glória a Jesus. Quando você vai no médico, o médico diz, é doença incurável, você na hora, não precisa falar com o médico, senão ele fica bravo. Você pensa assim, está repreendido em nome de Jesus. Sai. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103. Em Êxodo 23 diz assim, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Eu abençoarei o teu pão e a tua água e tirarei do meio de ti as enfermidades. Diga glória a Jesus. Tudo o crente coloca diante do Senhor. Ah, pastor, eu tenho rinite alérgica, isso não tem cura. Jesus cura, me curou. Faz já uns 15 anos, lógico, eu era recém-nascido na época, né? Diga glória a Jesus. Tem miopia, pastor, miopia não tem cura. Jesus cura. Tem vista um cego de nascença, não vai curar miopia? Fala assim, faz favor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Pastor, mas a minha família não tem jeito. O senhor não conhece, pastor. Deus conhece. Fala assim, Deus conhece. Glória a Jesus. Mas o nosso Deus faz milagres gloriosos, tremendos. É necessário crer. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Agradecido seja o nosso Deus. Irmãos, eu estava esperando passar bastante tempo para dar o testemunho. Logo após o meu casamento em 99, eu fui acometido de tendinite. Eu trabalho muito com computação no meu serviço secular, no tribunal. E o dia inteiro com digitação. E eu fui acometido de tendinite nos dedos. E além do que, por causa de cansaço, de estresse, uma doença nos tendões, nos ossos, como se fosse um tipo de reumatismo, um negócio meio esquisito. Fui em vários médicos, vários reumatologistas, e só tratamentos paliativos, e todos eles me disseram que não tinha cura, porque era uma doença de estresse, de fundo emocional, que melhora um pouco, e depois piora, e assim vai. E tendinite, esse não tem cura de jeito nenhum. E eu fiquei impedido, inclusive, de tocar violão por mais de um ano. E, irmãos, os médicos disseram, não tem cura, mas nós oramos e muitos irmãos aqui da igreja oraram. Irmãos, e desde o final do ano passado, já vai completar um ano, passou todo o inverno. Os médicos também dizem assim, melhora um pouco mais no inverno, por causa do frio, volta. O inverno já acabou e não voltou. Acabou. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Engrandecido seja Deus. Voltei a ministrar os pedidos na casa de operação todos os dias pela manhã, tocando violão. Já faz, foi desde fevereiro, março. Faz mais de 6 meses, não deu nada. Eu trabalho na Justiça do Trabalho, vendo os processos de aposentadoria por invalidez, por causa das tendinites, tenossinovites e doença ocupacional relacionada ao trabalho. Faz misericórdia e Jesus cura. Louvado seja o Senhor. Tem que crer. Fala assim, tem que crer. Jesus é poderoso, Jesus é glorioso. Aleluia.